um pouco da missão. E eu falei, Jesus, como que faz isso só em 2 horas? Né? É complicado. Então, se eu chegar 2h01, o bolo ele não vai fugir, ele vai continuar ali, todo mundo vai poder comer o bolo depois. Então, eu quero pedir vocês para abrir as Bíblias em Tiago 3. E enquanto vocês abrem, eu quero falar para o Ministério de Homens aqui local, que primeiro que eu gosto muito do pagode, ainda gosto, né? Desde que a letra seja boa, decente, não se espante, eu sou um pouco louco, e acho que vocês já estão acostumados pelas vezes que eu vim aqui pregar, mas eu quero falar para vocês, eu quero uma camisa dessa. Se vira, vocês têm até dia 24 para me dar a camisa dessa, se vira. E para o presidente, eu quero fazer um desafio, amado. Dá para ir logo ali em Caial? Eu sou pastor ali na Igreja Metodista de Caial, no Lima, Peru. E a gente não tem isso lá. Então o convite, o desafio está aí feito. É pertinho. O desafio está feito. Vamos lá para Godá, logo ali. Né? Vamos ler? Vamos ler todo o capítulo. O pastor Marcos, quando ele falou comigo, ele falou, né, que o tema era conquistando a cidade da nossa promessa. Só que as coisas que entraram no meu coração, eu não sei se vocês vão ficar muito felizes porque é um dia de festa. Mas eu quero crer que vai ter uma festa no céu porque eu quero cumprir o que é a vontade de Deus, o que está no meu coração. Então vamos falar um pouco disso na frente, mas eu quero ler todo o capítulo 3 de Tiago. Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vejo também as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas e feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Ou os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma vez sua boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Eu ia ler todo o capítulo, mas eu vou parar por aqui e pouco a pouco a gente vai ler outras passagens bíblicas e a gente vai falar melhor sobre isso. E quando o pastor Marcos, como dizia, ele me deu esse tema, esse título, e imediatamente veio na minha mente quando Jesus vai dizer que olha para os campos, já estão tudo pronto. O que me falta é trabalhador. Na cruz Jesus disse, está consumado, já foi feito. O que falta é pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Porque as cidades, elas já foram conquistadas. Não foram conquistadas por mim, não foram conquistadas por vocês, graças a Deus por isso. Ela foi conquistada por Cristo Jesus na cruz. Só que essa infinita misericórdia de Deus, Ele disse que Ele conta conosco para que possamos somente se apoderar daquilo que já foi conquistado. Porque a morte já foi tragada. Os pecados, pelo sangue de Cristo, já foram perdoados e todos foram purificados se passarem a crer. E aí Romanos vai dizer, mas como crerão se não há quem pregue? Isso não é mais com Deus. Isso é comigo, isso é contigo.
A palavra diz que os anjos queriam pregar o Evangelho. E Deus, que eu não entendo, essa loucura de Deus que é mais sábia do que a nossa sabedoria, chamou a mim e a você, limitados, falhos, para dizer: já está aí. Estou precisando só que vocês coloquem a mão no arado. A cidade já é nossa, já é do Senhor. Só que você tem que ir lá e dizer: ó, põe os pés aqui, porque o Senhor me disse onde eu colocar as plantas dos meus pés é lugar santo. Já é nosso. Só que precisamos cantar aquela música, né? Lulu, vamos invadir. Porque já é nosso. O grande problema é que deixamos, infelizmente, na maioria das vezes, de ser igreja, da palavra eclésia, chamado afora. Nos tornamos igreja para dentro, né? E eu me lembro do domingo que eu tive aqui, a última vez, e a igreja, graças a Deus, estava lotada. E hoje, sábado, temos bastante visitante. Aqui já foram apresentados, né? Meus sogros, minha mãe, o Félix. E aqui eu tenho outro desafio, né? É pregar o que eu vou pregar diante de minha mãe, que só me conhece desde sempre, né? Dos meus sogros, que me conhecem há 20 anos, 24 anos, quer dizer, 24 anos de conversão, que já me conhece, meu sogro me conhece antes de eu me converter. E o Félix, que tínhamos a mesma profissão, né? Que eu deixei de ter lá em maio. E outra vez que eu estive aqui, eu falei, né, que eu não estudei muito, então eu era policial militar, essa é a ideia que muita gente tem, e deixei de ser policial 14 de maio para poder estar servindo a Deus lá no Peru. E isso é uma loucura que depois a gente pode falar outro momento sobre isso. Mas o que eu quero é pregar o que eu quero pregar, mas eu tenho que pregar o que eu vou pregar diante dessas pessoas que me conhecem de trabalho, um trabalho tranquilo, né, que é policial, e conhecem que é família. Mas eu quero dizer que a coisa mais difícil que a gente precisa dominar é a gente mesmo. Somos nós mesmos. E hoje, quando pregava, como eu dizia para esse pessoal, esses pastores lá do Peru, eu dizia: como a gente vai fazer discípulo se a gente não o é? Eu vou explicar para vocês porque eu disse isso. Porque é muito fácil pegar congressos, normas, estratégias, revistas, livros, manuais e dizer: senta aqui e vamos fazer discípulo. Só que Jesus, quando ele vai falar em Mateus, ele diz assim: ide e fazer discípulo, ensinando a guardar tudo que de mim tem aprendido, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eu aprendo de Jesus, isso não pode entrar para cá, isso tem que entrar aqui, tem que mudar aqui, que o reino de Deus ele é como fermento, né? É de dentro para fora. E o grande problema é que a gente está mudando tudo isso, está mudando tudo do lado de fora e escondendo tudo do lado de dentro. E quero te dizer que isso não é novo, os fariseus eram expert nisso. Por isso que Jesus falava que vocês com a boca me confessam, mas o coração está longe de mim. São como sepulcros caiados. Legal, né? Conhecemos. Mas não pode ficar só aqui. Tem que entrar aqui. E o interessante é que nós queremos transformar o mundo, e Deus nos chamou para isso. Eu vinha para cá no carro e conversava com a minha família, né? E conversávamos sobre Magno Malta, que para mim ele é fantástico. Não sei o que vocês conhecem dele, né? Mas eu que acompanho de longe, o que eu vejo ele é fantástico. Porque ele não é só um cristão, ele é de Cristo mesmo. Porque ele está errado, abre a boca e fala: está errado. A palavra diz assim, você se comporta assim, e eu falo isso em amor. E quando acaba, quem tem acompanhado um pouquinho, ele vai lá, abraça a pessoa, fala: eu continuo te amando, só não concordo com o que você faz. Todos nós fazemos assim, né? Vemos as coisas erradas e protestamos e dizemos: não, não pode ir por esse caminho. Principalmente se é um patrão, principalmente se é um chefe, fazemos igualzinho. E queremos mudar o mundo sem mudar a nós mesmos. Queremos dizer que Deus faz, Deus é. Aqui cantamos, né? Se fecha as portas, Deus é Deus. Se abre as portas, Deus é Deus. Se tenho, e eu posso falar um pouco sobre o que é esse porta aberta, porta fechada, não saber se tu vai ter dinheiro amanhã ou não, mas isso é outro tema que no final, se der, eu vou contar sobre isso. Mas eu quero dizer que quando chega na prática, de dizer assim, que eu diminua e que ele cresça, como isso fica difícil para a gente. Como fica difícil poder dizer, Paulo, que seja a todo momento Deus verdadeiro e eu mentiroso, isso é, prevaleça na minha vida a vontade e o querer de Deus. Eu fico pensando o que realmente nós somos para mudar fora.
se não nos permitirmos que o Espírito nos mude dentro. E aqui Paulo vai falar sobre a língua. Então, assim, pequenininho. E eu sei que aqui ninguém fala mal de ninguém, ninguém faz fofoca. Isso só acontece no Peru, lá em Lima, onde eu sou pastor. Lugar mais nenhum acontece isso. Só os crentes de lá que são terríveis. Porque quando eu falo mal de alguém, eu sem falar da parte pecaminosa que eu estou cometendo, eu estou dando uma prova de como eu preciso ser conquistado. Como eu preciso escutar de Deus assim: Rogério, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como eu preciso aprender de Deus a falar assim: Senhor, me leva de novo a Jeremias 18. Deixa eu descer na casa do oleiro e tu me faz segundo a tua vontade, para que eu saiba que o vaso é de barro e a excelência da glória é tua. Louvado seja o nome do Senhor. Como falta isso em mim, e eu creio que falta isso em nós, porque como eu vou sair para conquistar fora, se eu não me rendo totalmente a Deus, para que Deus faça como Ele falou em João 3, é necessário nascer de novo. Sabe por quê, gente? Eu estou falando isso porque eu já tenho uma caminhada um pouco grande no Evangelho. Conheço o que não é ser pastor, conheço o que é ser pastor, conheço um pouco do Brasil, conheço um pouco de fora, e eu fico olhando que a gente, quando começa, é bem parecido com Gálatas. A gente começa bem, mas chega um tempo que é necessário Paulo escrever de novo e falou assim: o que aconteceu com vocês para que vocês deixassem lá o comecinho daquele primeiro amor, daquelas primeiras obras? E aí Paulo vai dizer que venha um anjo do céu, que seja eu mesmo, que pregue outro evangelho diferente do que vocês ouviram no começo, que seja anátema. Porque com a caminhada a gente começa a se deixar levar, esquece que Deus tem que capturar totalmente por dentro, que Deus tem que ser o Senhor da minha vida e me moldar de uma maneira poderosa, para que assim eu possa conquistar fora. Eu sou muito apaixonado pela vida do apóstolo Paulo. Creio que a maioria dos cristãos são, né? Sou muito, mas eu fico assim de boca aberta com Paulo, quando ele vai falar assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse sim, eu faço. Ele vai falar que ele golpeia ele mesmo. É um homem que diz assim: mira, se eu vou olhar para ele, eu sei que o que Deus tem feito através de mim, mas quando eu olho para mim mesmo, eu sei quanto que eu preciso deixar que Deus me domine, me transforme, invada o meu ser, coloque a bandeira do Espírito dentro de mim e diga: tu eres meu e eu sou teu Deus. Esse mesmo Paulo, ele vai dizer assim, ó, lá em Filipenses: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, eu continuo avançando, direção a Deus, direção a Cristo, direção ao meu alvo. E que a Lucas vai cantar, né? Meu alvo é Cristo. Há quanto tempo que eu não ouço isso? Mas a intenção de Paulo é sempre dizer: Senhor, tu és meu Deus, é tu que me transforma, tu és o meu Senhor, és tu que me capacita, Senhor. Eu preciso ser dominado por ti todo o tempo, por isso que eu quero ser cheio do teu Santo Espírito. E o interessante também é que quando a gente fala assim, ser cheio do Santo Espírito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os dons, né? Aleluia, glória a Deus, e línguas estranhas e por aí vai. Isso é de Deus, eu creio muito. Mas eu quero dizer que até isso a gente tem mudado. A gente quer os dons para nós mesmos. Faz uma lista dos dons. Todos os dons são para serviço da igreja. Todos os dons são para a edificação do corpo de Cristo. O único dom que Paulo vai dizer que é para si mesmo é aquele que fala em línguas, edifica a si mesmo. Mas se não tem quem interprete, é melhor não falar. Eu prefiro falar 5 minutos que todos sejam edificados do que ficar 3 dias falando em línguas e nada para entender. Porque a gente gosta de alimentar a vaidade. A gente gosta de alimentar o ego. A gente gosta de dizer assim: eu sou o cara, não? A gente gosta dessas coisas. E a gente tem essas metas de conquistar fora. Mas a gente tem que começar a aprender, deixar que o Espírito conquista nós mesmos por dentro. Paulo, ele fica 3 anos aprendendo de Barnabé, 3 anos ser moldado. Depois ele continua a vida toda querendo ser moldado dia a dia, querendo ser transformado
dia a dia. Queremos ser dominados pelo Espírito de Deus dia a dia. Como eu fico boquiaberto, como a gente aprende tudo sobre igreja e tão pouco sobre ser igreja. Me entende? Entende o que eu estou querendo dizer? A gente aprende as coisas da instituição, a gente aprende as regras, as normas, as estratégias, mas de vez em quando a gente fala assim, ah não, aquilo eu não aguentei não, tive que revidar. Ah não, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Já sei que vocês não fazem isso é só em Caial, não tem problema, mas é o que está no meu coração, eu tenho que dizer. Porque, amados, precisamos nos conquistar, deixando com que o Espírito conquiste a nós. Sabe, eu tenho pregado isso algumas vezes, e isso eu prego também lá no Peru, e tenho dito, quando a gente vai falar de João Wesley, eu fico olhando que como a partir desse homem, todo o país, os países circunvizinhos e a Europa foi sendo alcançado. Hoje, só de pastores metodistas, somos 1000 e alguma coisa, não é isso? 1000 e alguma coisa de pastores metodistas. E se a gente for entrar nas Assembleias de Deus com todo carinho e respeito, porque eu sou metobleia, né? Aqui estou eu e minha família, que não me deixa mentir. Fui pastor batista, se tiver algum batista, eu já caminhei um pouquinho, como eu já disse para vocês. O que eu fico olhando para as nossas vidas, para quem realmente nós somos ou teríamos que ser em Deus, eu fico olhando como a gente se permite se achar. Tu fala, é graça de Deus. Tu respira, é graça de Deus. Você está aqui hoje, é um milagre chamado vida. E chega um tempo que a gente parece que esquece dessas coisas. A gente vai virando profissional do Evangelho. A gente vai virando caras de crente. Porque a gente tem cara de crente, né? Vai dizer que não. Olha só para o teu lado. Todo mundo com cara de crente. Mas quando a gente está lá fora, na vida, no dia a dia, não, vamos falar um pouquinho da vida policial, né? Não, se eu não falasse, se eu não mentisse, eu estava preso. Não, aquele dinheirinho, eu estava com minha filha doente em casa, e esse dinheirinho eu tinha que aceitar, porque deu para pagar o remédio da minha filha. Quem nós somos para dizer realmente eu vou conquistar, se a gente não falou assim, Senhor, me rendo a teus pés? Não só hoje, eu me rendo para toda a minha vida. E quero muito ser invadido pelo teu Espírito dia a dia, para de tal maneira que me vejam e vejam a tua graça em mim. De tal maneira que vejam o meu comportamento com meus irmãos e vejam o amor com que nos amamos, e os outros possam dizer, verdadeiramente eles são discípulos e discípulas do Senhor. Que me transforma de tal maneira que eu busque a me render em simplicidade e humildade, a ponto de viver em uma unidade, para que todos saibam que nosso reino pertence ao Senhor, porque o reino dividido não subsiste. Sabe, amados, eu sei que é festa, e eu posso falar para você que eu estou festejando, principalmente com as músicas. Para mim foi a festa das festas já de chegada aqui no Brasil, que eu cheguei ontem. Mas para mim, a maior festa é a gente entrar mesmo no centro da vontade do querer de Deus. Somos cristãos, amém? A Bíblia vai dizer assim em Mateus, eu separei ali, mas para poder ganhar tempo, Mateus 16 vai dizer assim, se não me engano, no versículo 22, por aí. Jesus, ele está saindo, Mateus está saindo da Galiléia, está indo para Cesareia de Filipos. Não sei quantos aqui conhecem como era Cesareia. Imagina-se um lugar de muita prostituição e adultério, de muito roubo, engano e de muita idolatria. É a metade do que era Cesareia de Filipe. Vocês depois podem estudar um pouquinho sobre essa cidade. E Jesus está saindo do lugar que podemos dizer que é o lugar santo, lugar sagrado, lugar da adoração, que é Galiléia, e ele está indo em direção a esse lugar da prostituição, da perdição, no lugar que tudo está errado.
E ele vai virar, é esse capítulo que vai dizer, quem dizem quem sou eu? Ah, tu és Jeremias, tu és profeta, tal. Até que Pedro vai dizer, tu és Messias, tu és o enviado, tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus vai dizer que não foi carne ou sangue. Conhecemos essa história, né? Mas chega um momento que Jesus vai falar assim para eles. A Bíblia diz assim, Jesus virou para os seus discípulos e disse, se queres, vir após mim, dependendo da tradição, é se queres seguir-me, na tradição mais atualizada, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Se a gente vai em Lucas, ele vai dizer, cada dia a sua cruz e siga-me. Mas o interessante para mim é a maneira que Jesus fala. Se queres, a eleição é tua. A decisão é minha. É pessoal. É individual. É particular. Agora, se tu desejas, Jesus vai falar assim, ó, negue-se. Que eu vou começar a tirar tudo que tem em você que não me agrada. Se nega que eu vou estar tirando tudinho. Que eu vou arrancando de você tudo que não tem a ver comigo, tudo que não parece comigo. Negue-se que eu vou te limpar, que eu vou te purificar, que eu vou te libertar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Negue-se. E depois ele vai dizer, agora toma a minha cruz. Ele vai dizer, agora tudo que eu tenho e que tu não tens, eu quero colocar em você. E você pode falar assim, pastor, como se a cruz? Eu poderia começar falando sobre perdoar. Nosso Deus é um Deus de perdão. Temos o nome escrito no livro da vida, porque na cruz ele diz que está consumado, nossos pecados estão perdoados. Aleluia. E eu sei que é fácil para a natureza humana perdoar, né? Não é, Morinho? Pô, de letra, né? Aqueles que gostam de futebol é gol de bicicleta, Morinho. A gente sabe que não. Mas é o que Jesus tem e precisa colocar em nós. Amor, humildade, simplicidade. Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Não está falando do teu inimigo, do teu amigo, está falando do teu inimigo. Se ele tem sede, dá-lhe de beber. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo vocês vão colher os frutos se não tiverem desfalecido no meio do caminho. Quer dizer, o caminho de perseverança. Isso é ser, de fato, alguém que se permitiu ser conquistado por Cristo. Alguém que se deixou e falou assim, eu sei que dentro de mim é uma cidade que briga todos os dias, o tempo todo. Paulo vai dizer que está aí a luta travada, a carne e o espírito. Eu sei que está assim, Deus, mas todos os dias eu deixo tu que és o Deus de batalha reinar sobre mim, para que de fato eu seja cheio do teu Santo Espírito e viva na direção do teu Santo Espírito para onde esse vento soprar. Eu entendo, amados, eu não sei vocês, porque eu sei quem eu sou e sei como eu sou horrível. Vocês não têm ideia de como eu sou horrível. E sei que todos os dias eu tenho que falar, Deus me faça melhor. Deus me ensina a amar esse que está pisando no meu carro. Senhor, me ensina a orar por esse que está falando mal de mim. Isso é dia a dia, todo momento. Até porque a gente sabe que sempre tem alguém falando mal da gente. Né? Que habilidade que a gente tem disso, né? Mas o chamado de Deus é esse. Que a vingança, diz a palavra, que não é nossa, ela é do Senhor. E o mais interessante é que a vingança do Senhor é se baterem nos lados do teu rosto, ter também o outro. Se te mandarem caminhar uma milha, caminhe duas. Se pedir a túnica, ter também a capa. Caramba, essa vingança é tranquilo. Sou bom nisso. Não é assim? Conquistar. Eu sei que Deus nos chamou para isso. Não tenho dúvida. Mas também eu tenho a certeza, a convicção que a vitória já foi conquistada na cruz. Por isso que Jesus falou, tetelestai, está consumado. O que ele precisa é que a gente se coloque de pé,
Se permita ser transformado, conquistado por Ele, e depois parta para poder salvar esses que necessitam ser salvos, a resgatar esses que precisam ser resgatados, a tomar por herança aquilo que na cruz já foi nos dado. Que isso é com a gente. E no caminho, Deus vai trabalhando, vai capacitando, porque as nossas armas não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir as armas, as fortalezas de Satanás. Mas tem que começar por mim. Eu tenho que permitir ser conquistado por Deus. Eu tenho que parar de pensar que eu posso brincar com Deus. Eu tenho que parar de pensar que eu posso fazer barganha, jogar com as coisas de Deus. Eu tenho que aprender a entender que Deus é amor e é fogo consumidor, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E muitos vão chegar naquele dia dizendo, Senhor, eu cantei no grupo pagode, Senhor, eu disse aleluia, glória a Deus, eu curei, eu profetizei, eu sambei, que eu gosto também. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Por que não conhece Jesus? Por que de dentro eu não consegui conquistar em você? Eu consegui por máximo passar pelo meu espírito contigo para realizar aquilo que eu queria realizar, porque a glória é minha, mas dentro de você eu não consegui reinar. Quantas coisas ainda reinam dentro de nós que não tem nada a ver com Deus? Quantos sentimentos perversos que nós temos que não tem nada a ver com Deus? Eu quero te fazer um convite. Abre comigo, por favor, em Jeremias 17, 29. Todos conhecem essa passagem, mas eu quero que a gente leia junto. Se não conhece, se de memória, mas o que está escrito todos conhecem. Eu posso ir lendo para ganhar tempo? Amém? Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Tem a ver com isso que o senhor está falando, pastor? Amados, eu sei que todos os sentimentos que nós temos vêm de Deus. Sentimentos, porque Deus nos fez pessoas com sentimentos. Mas há um Deus que diz assim, eu quero que todo sentimento que tu tenha seja permeado, que passe pelo vínculo chamado amor. Porque se não passa pelo amor, já não é mais ser dominado por Deus. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. A Bíblia vai dizer assim, 1 Coríntios 13, tu pode dar sua vida em resgate de muitos. Se não tem amor, de nada vale. Tu pode ser milionário. Vamos colocar antigamente o Eike Batista. Tu pode ser milionário. E em grego vai dizer assim, ó, tu vai pegar a tua riqueza e vai repartir por cada um ao ponto de você ficar pobre. Essa é o original grego. Mas se você não tem amor, de nada vale. E aí vocês conhecem a passagem? Nossos sentimentos, se não permitirmos que eles sejam dominados por Deus, vai acontecer o que está escrito aí, o coração do homem ele é enganoso. Vamos fazer justiça como justiceiros, e não justiça segundo a misericórdia, a graça e o amor de Deus, que veio para restaurar, que veio para salvar, que veio para libertar, que veio para dar vida e vida em abundância. Porque o nosso coração, se ele não é direcionado por Deus, pela palavra, pelo Espírito, eu te garanto, a gente vai fazer loucuras e vai fazer em nome de Deus. É só você conhecer a história da cruzada. Quem não conhece, não dá tempo de explicar, mas é só conhecer a história da cruzada, você vai ver que, em nome de Deus, crucificaram a Cristo também. Os fariseus, os saduceus, tramaram para a crucificação de Cristo. Em nome de Deus. Porque é enganoso. É o coração do homem. Ele só não vai ser quando Deus penetra e fala agora, o centro do teu coração, quer dizer, o centro das tuas emoções, vai ser guiado e direcionado por mim. E aí aquilo que está em provérbio, há caminhos que o homem parece serem bons, mas são caminhos de morte. Deus às vezes, ele muda, ele fala caminhos que parecem de morte, mas são caminhos de vida eterna. Vou te dar um exemplo. A vida de José. Fala para mim.
Mas é que tu sabia, quando você começou a ler José, que quando ele foi traído pelos irmãos, jogado no poço, depois ele ia ser o governador do Egito. Olha a história da vida de José. Parece que tudo é derrota. Mas um dia Paulo escreveu em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. As estratégias de Deus, como a gente permite ser dominado por Ele, guiado por Ele, não tem matemática que explique, não tem física quântica que dê o resultado, porque Ele é Deus, a gente cantou, Ele é Deus, e Ele quer de fato ser Deus na minha vida e na tua vida, Ele quer ser Senhor. Mas precisamos permitir que Ele venha e nos domine, nos conquiste, de ponta a ponta. Aqui, Senhor, estão meus planos. Aqui estão minhas metas, aqui estão meus sonhos, eu desejo, mas qual é a tua vontade? Que não seja a minha, mas a tua vontade. Senhor, aquele cara, ele me traiu. Minha vontade é no mínimo, dar 2 bandas e um bico nele, no mínimo. Mas Senhor, eu coloco tudo diante de Ti e falo, Senhor, me ajuda, me enche de graça, para que seja feita, Senhor Deus, realmente a transparência, a cara, a afeição, a demonstração do Teu reino na minha vida. Marcos falou que eu tenho mais 1h e 59 minutos, que ele tinha me dado 2 horas. Eu quero te convidar a abrir em Efésios 4:28, é isso? Vou conferir aqui, irmãos. 4:28. Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. A gente está numa época que parece que ser cristão é ter achado o gênio da lâmpada mágica, né? Que a gente vai pregar e vai dizer, Senhor, quero esse desejo, porque a teologia da prosperidade nunca foi tão forte, tão veemente como nos dias de hoje. Quando eu vejo esses pastores pregando, embora eu escute muito pouco, mas às vezes eu vou escutar para saber o que eles estão falando, eu fico olhando para a minha vida de missão. Eu falo aqui para vocês, eu estou 2 anos e 8 meses no Peru, e posso dizer que Deus tem nos sustentado, isso sem variação de dúvida. E com certeza através de pessoas que se permitem ser instrumentos de Deus. Mas, já contei aqui das outras vezes, né? Passamos momentos, principalmente no primeiro ano, caramba, de dificuldade de se mudar de casa 7 vezes, de durante 4 meses morar em casa sem ter nada dentro de casa, não tinha cama, não tinha sofá, só não tinha, mas tinha graça de Deus, tinha glória, tinha unção. Mas a gente depois passou a ficar numa fase que eu vou dizer assim, não nos sobrava, mas também não nos faltava. Mas nunca a gente sabe quanto que a gente vai ter amanhã, nem tampouco se vai ter amanhã. Chega, paga, compra, pum, e agora? Agora está com Deus. E mês passado e esse mês foram meses assim, bastante difíceis. Minha mãe, eu contei para ela hoje, meus sogros, que Deus dê saúde a eles vão escutar agora. A gente tinha uma ajuda de R$1.000 que chegava para a gente há 1 ano e 6 meses, quase 7, acho que 7. E não sabemos de onde vem, se é pessoa, se é igreja, se é uma fábrica, não sabemos quem nos mandava. Começou a chegar e fui chegando. E eu cheguei a conversar com o bispo, falei, o bispo daqui, falei, se esse dinheiro parar de chegar, eu não sei como é que vai ser, porque ele nos deixa tranquilo, não nos sobra, mas não nos falta. Mas na hora que ele não chegar, não sei como vai ser. Resumindo, não chegou o mês passado e não chegou esse mês. E só Deus sabe como que a gente está. Mas o que eu quero dizer é que quando eu vejo o pessoal da prosperidade pregando isso, eu falo, Deus, eu devo estar muito ruim mesmo. Eu devo estar todo errado diante de... Acho que até eu abrir os olhos já estou pecando, porque eu não consigo entrar nessa história que esse pessoal está aí. Não acontece na minha vida. O que eu estou querendo dizer para vocês é que esse Efésios, sobre dominar a nós mesmos, por que não gosta de prata? Todos nós gostamos.
com meu sogro, né? Então não tenho mais carro, não é um carro novo, mas é um carro muito bom, que é um Picasso, né? Um pouquinho antigo. E eu falava para ele, pô, sogro, ar-condicionado, delícia, né? E eu falava, pô, sogro, como é bom dirigir esse carro, né? Quem não gosta disso? E aqueles que gostam de carro, quem não gosta, né? Da Alcatra, filé mignon, eu não gosto. Eu prefiro uma truta, né? Eu sou da casa dos peixes. Mas todos nós gostamos do dinheiro. Só não podemos deixar que ele seja dono da gente. E aí Timóteo, o Paulo escrevendo a Timóteo, vai falar, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e muitos se perderam, se deixaram transpassar nessa cobiça. Eu sei que vocês não sofrem disso, né? Esse é só o pessoal aí fora. Mas o que eu quero dizer é que esse Efésios que lemos, 4:28, o que ele vai dizer? Qual é o seu nome, amado? Joel. Joel furtava. Aí Paulo está dizendo, não furte mais. Só que ele não para isso, não é eu pecava e deixei de pecar. Não é só isso. Ele fala, agora tu vai trabalhar e tendo dinheiro, você vai compartilhar, vai distribuir, vai ajudar aqueles que têm necessidade, para que ninguém tenha falta. Eu sei que todo dia vocês oram assim. Eu sei que todo dia vocês falam assim, Senhor, me dê condições para que eu possa compartilhar com todos aqueles que têm necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu estou querendo dizer é que a verdade de Cristo, Cristo em nós, tem que ser dona do nosso Senhor, do nosso ser. O Senhor tem que realmente conquistar a gente. Só que Ele nos deu um negócio chamado livre-arbítrio. Ô Deus educado, né? Quando a gente vai lá em Apocalipse 6, que estou à porta e bato. E quase todo mundo prega que isso é para o não cristão. Não, leia lá. Isso é para o cristão, é para a igreja do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, caramba, tu disses que me conhece e me deixa aqui do lado de fora. Por favor, deixa eu entrar e ser Senhor da tua vida. Abre a porta que eu vou entrar e vou ceiar contigo. E vou estabelecer a paz, a unção, a graça e a glória na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele não desiste, Ele continua batendo e está batendo aqui essa noite. Deixe o Senhor entrar e ser o Senhor da tua vida. Em nome de Jesus. Porque não é somente deixar de fazer, é deixar de fazer e passar a ser em Cristo Jesus. Eu quero terminar essa parte, eu farei essa parte, lendo com vocês, Tiago 4. Vocês me desculpem, mas esse eu quero ler todo o capítulo 4. Eu vou ler bem devagarzinho. Tá? Eu tenho aqui, não sei, meus sogros, eu vi que eles perceberam, eu estou me vigiando pra caramba, que às vezes tem as palavras em espanhol, e eu tenho que estar me corrigindo, me vigiando, para conseguir não falar portunhol aqui também, né? Diz assim, donde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Preste atenção que esse capítulo, em momento nenhum, ele vai falar que é o diabo. O diabo não vale nada, é diabo. Mas ele está falando da gente, de mim e de você. Cobiçais, e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Ele só está falando, confie em mim. Sou eu, Senhor. Sou eu que te tomo pela tua mão e te sustento. E ele vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Tu não pede para a edificação do povo, tu não pede para a salvação das vidas que estão perdidas, tu não pede pela justiça, tu pede porque tu quer encher o teu bolso, tu quer somente alegrar em si, tua oração é todo o tempo egoísta, egocêntrica. Tua oração tem que aprender a saber, Senhor, eu peço para mim, para que a minha vida seja projetada no que eu vou receber de Ti, na sociedade, na vida, no Teu reino, porque para isso fomos chamados. Luz do mundo, sal da terra, pregue a tempo e fora de tempo.
tempo, se as vossas justiças vão exceder a dos fariseus, a gente conhece a história. Mas vamos continuar lendo. Senão eu vou passar de 1h da manhã, só quero chegar até meia-noite. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. E aqui tem que entender que soberbo é aquele que não se permitiu ser reinado por Deus, ser reinado pelo Espírito de Deus. Com todo carinho a todos que aqui estão, principalmente os pastores, o Velho Testamento vai dizer, né, maldito é o homem que confia no homem. E a gente usa para falar assim, é o homem que confia no outro homem. Se continua ali o versículo, vai falar assim, que confia nas forças dos seus próprios braços. Não confia em Deus. O que está te falando é, para de se achar, deixa eu ser o Senhor da tua vida. E aí ele vai continuar. Antes, aí já vai, sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí ele vai falar dessa luta que tem espiritual. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A gente, né, assim, não sei aqui, mas a maioria dos cristãos, uma boa parte dos cristãos, tudo fala, não, o diabo que me levou a isso, por causa do diabo que eu fiz isso, foi a tentação que fez isso, mas aqui está dizendo, o diabo existe. Agora, chegue-se para mim, deixa eu ser teu Senhor, está dizendo Deus, que tu não está dizendo que tu vai lutar contra ele, por favor, entenda o que está escrito aí, e ele fugirá de vós. Tem, não sei quem aqui gosta também das internets da vida, tem um post que está um cachorro e atrás do cachorro está assim um leão. E quem aqui já viu esse post? Que os crentes colocam, já viram? Não sabe o que eu estou falando. E aí vai falando que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Engraçado que é legal isso no post, só falta virar realidade para a gente. Porque está dizendo que se a gente se sujeita a Deus, diabo que é uma realidade que existe, ele fugirá de nós. Isso foi o irmão de Cristo, Tiago, escrevendo. E ele vai falar assim, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Tu só dá um passo, que ele vem, te abraça, te envolve, te pega no colo se for preciso. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Não permita que seu coração te engane. Entregue-o ao Senhor. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Deus é profissional nisso. Gente, tem uma coisa que Deus é bom demais, é exaltar aqueles que se humilham diante dEle, que se dependem dEle. É só ver toda a história bíblica e as grandes histórias dos homens de Deus. É só ler sobre a história da igreja, que você vai ver o que Deus fez através de homens e mulheres que viveram integralmente na dependência do Senhor. Pessoas que reconheceram o Senhor, não sou nada, mas eu sei que Tu és tudo na minha vida e em Ti eu posso todas as coisas, porque é Cristo quem nos fortalece. E aí vamos continuar. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Por favor, quem fala mal de irmão, julga a seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Só existe um juiz, né? Há um só legislador. E um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deverias dizer, devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem
e não faz, comete pecado. Eu quero terminar só com essa leitura e vou tentar gastar uns 5, 10 minutos para falar um pouco sobre a missão, mas eu queria que a gente pensasse nisso. Como eu falei, eu me senti muito feliz quando ouvi os hinos da época da minha conversão, da minha caminhada. E esses hinos, eu louvo a Deus porque eu escutei através de pessoas que me ensinaram assim: Rogério, ama a palavra, come com a palavra, acorda com a palavra, bebe a palavra, dorme com a palavra, ore, 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 vivam a vida de oração. Pessoas que me ensinaram a buscar ser dependente de Deus. E eu posso falar para vocês, como eu disse antes, aqui está o Félix, Carlos Félix, grande amigo que Deus me deu na polícia, homem de Deus, e sabe quem eu sou, ou quem eu era, trabalhando com a farda. Aqui estão meus sogros e minha mãe, que conhecem minhas falhas, que não são poucas, e creio que conhecem também o que é de Deus na minha vida. E eu posso falar para vocês, diante de Deus e diante deles, é algo que eu busco preservar todos os dias na minha vida, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é Deus na minha vida, eu sei quem é Deus para mim. Eu costumo falar isso onde eu vou, com todo respeito aqui aos pastores. Eu falo para todo mundo, eu sei quem é Deus para mim. Eu não vim do vício, eu não vim de uma vida socialmente desregrada, não. Mas eu vim de uma vida de quem não conhecia Cristo. De quem tinha um buraco do tamanho de um mundo dentro do coração que nada nunca preencheu. E um dia o Senhor me alcançou e falou assim: deixa eu reinar, deixa eu ser Senhor da tua vida. E aí, por crer nesse reinado, a gente faz essas loucuras aos olhos da sociedade, que é ter um emprego de 15 anos público e abandoná-lo. E uns amigos nossos dizem assim: Rogério Amaral, meu nome na polícia era Amaral, eu te admiro, mas não tenho coragem de fazer isso não. Amaral, eu te admiro, mas isso não é para a minha vida não. E na verdade também não é para mim. A minha é obedecer àquilo que eu creio que é a vontade de Deus na minha vida. E se ele disse isso assim, eu vou falar: tá bom, Senhor, é por aí. Sem saber onde eu vou chegar, no que vai dar. Desde que eu chegue dentro do que ele espera para a minha vida. Desde que a vontade dele se cumpra em mim, porque ele é meu Senhor, ele me salvou. E eu tenho a segurança, a certeza de fé que um dia eu vou aparecer diante dele. E vou ter que dar conta de tudo que eu fiz e de tudo que eu deixei de fazer. Isso não depende de quem é meu bispo, de quem é meu SD. Não depende se eu tenho um título de pastor, de presbítero, do que seja. Depende do selo do Espírito que em mim habita, é do Senhor que colocou meu nome no livro da vida. É isso para mim que importa. E posso dizer como Paulo, muito longe de chegar na unha encravada do dedo mindinho de Paulo. Mas eu posso dizer que eu sigo em direção àquele que me chamou, em direção ao alvo. E meu desejo, irmãos, eu sei que é dia de festa. Meu Deus, quando o pastor Marcos me falou, eu não consegui ter outra mensagem. Não consegui. Não deu. É o que está no meu coração. E é o que eu queria compartilhar, varões. Me perdoa. Qualquer coisa vocês brigam com Deus, tá bom? Se brigar comigo eu vou perder mesmo. Mas é o que Deus colocou no meu coração. E que eu quis compartilhar com vocês, porque isso estava borbulhando dentro de mim. E dito isso, eu quero gastar mais ou menos agora 1h40 contando um pouco sobre a missão. Não, vou tentar contar 10 minutinhos só. Para aqueles que não estavam aqui as outras vezes que eu vim, em 2013, eu e minha família estávamos na escola de missões da Igreja Metodista, que é ali em Teresópolis, onde a gente vai estar agora reunido na segunda-feira. E minha família sabe, aonde eu vou, eu levo minha família. Né? Minha esposa, meus filhos. Minha esposa é professora do estado, do município, então a gente tem sempre a facilidade de conseguir, depois cumpre horário, essas coisas todas, e a gente sempre esteve junto. E minha esposa sempre esteve assim, totalmente ligada a meus sogros que aqui estão, né? A gente morava tão longe dos meus sogros que a gente morava uns 10 passos da casa do meu sogro até a minha casa, né? E então assim, a gente estava junto, minha esposa principalmente junto com eles todo o tempo. E
minha esposa nunca foi para longe, e eu faço missão desde o meu 2º ano de evangelho. Eu já fui da Jocum, e enfim, não vou detalhar muito isso, mas a gente estava esse dia na escola de missões e eu nunca pensei mais em fazer missão em lugar nenhum. Policial militar, minha esposa com 2 matrículas, minha esposa nunca saiu de perto do meu solto. E o dia começou a colocar os países que necessitavam de pastores, isso lá na escola de missões. E passaram alguns países bacanas, Inglaterra, França, e a gente caladinho. Quando começou a mostrar os países que a gente diz que são os mais pobres, né, aqui da América do Sul, parecia filme. Eu olhei para a cara da minha esposa olhou para a minha cara ao mesmo tempo, dizendo assim, vamos? Eu falei, vamos. Eu falei, isso é fogo de palha. A gente vai descer aqui de Teresópolis e isso vai ter passado. Chegou na segunda-feira, ela foi trabalhar, eu fui trabalhar. Quando não voltei, à noite, minha esposa tinha ido até ver curso de espanhol. Eu falei, Jesus, esse negócio é sério mesmo, né? Resumindo, em outubro de 2013, estávamos, 11 de outubro de 2013, estávamos em Lima conhecendo o Peru. 14 de 2017, não, 14 de 2014, 14 de janeiro de 2014, estávamos chegando no Peru e estamos lá até hoje. Não dá para eu detalhar tudo do que a gente já viveu lá, né? São 2 anos, 8 meses. A gente já viveu situações, como disse, muito, muito complicadas em vários níveis que vocês podem dizer. Eu sou pastor de uma igreja que, quando eu cheguei na igreja, uma igreja de 125 anos, quando eu cheguei, a primeira igreja evangélica do Peru, a primeira denominação evangélica que chegou no Peru foi a Igreja Metodista. Eu sou pastor hoje da primeira igreja evangélica do Peru. Uma igreja que começou com 400 pessoas. Quando eu cheguei era 20 e poucas, no dia de ceia, que era o primeiro domingo. E desses 20 e poucos, se tivesse metade cristão, era muito. Porque todos eram convertidos à instituição, ou então uma herança que minha mãe era, meu avô era, meu tataravô colocou aquele piso que está ali. Então, eu venho aqui também, sou metodista, sem saber nada sobre Jesus. Para vocês terem ideia, primeiro o ar livre que a igreja, no distrito, fez, foi no ano de 2015, no dia do coração aquecido, que é o dia que o metodista comemora a experiência de João Leste. Nós fizemos o primeiro ar livre na história do Peru. E o pessoal estava tão nervoso que eu falava muito mais portunhol do que eu falo hoje, mas falaram, pastor, eu sou prega. E esse dia até o prefeito da cidade, para a glória de Deus, estava aí presente. E dentro das coisas que vivemos, hoje eu sou pastor dessa igreja, estou como capelão, que lá os colégios metodistas de lá são o hiper, ultra, super. Assim, eu não conheço colégio no Rio que seja como os colégios de lá. Minha mãe chegou a conhecer, não lembro se meus sogros chegaram também, né? Para vocês terem ideia, meus filhos vão voltar falando 3 idiomas. E aprende-se música, é high school, é colégio metodista. Fala de colégio, sabe onde é o colégio metodista de Caial? Sei. Não, sabe onde é o colégio América de Caial? Sei. Sabe onde é a igreja metodista? São 8 minutos a pé. Não, tem igreja metodista. Essa é a realidade que nós encontramos. Então foi um ano ensinando o povo, ensinando entre aspas, né, pregando sobre o que é ser cristão. Fazendo ar livre, indo para a rua, falando sobre salvação, sobre novo nascimento. Então hoje em dia eu sou capelão desse colégio, eu sou pastor dessa igreja, sou pastor dos jovens do distrito, faço parte da liderança dos juvenis do distrito, dou classe de discipulado para os pastores do distrito, inclusive para o meu superintendente, e escrevo as classes de discipulado para o distrito. Acho que acabou. Acho que é só até aí. É só até aí. E para a glória de Deus, né, tenho tido a possibilidade de, eu como pessoa, levar algumas famílias a Jesus. Né, eu amo futebol, estou proibido de jogar, que vou ter que operar a coluna, mas eu trouxe minha chuteira para jogar aqui no Rio. E depois eu escuto da minha esposa, mas tá legal.
E através de futebol, eu tomo um táxi, eu falo de Jesus e algumas famílias eu tenho podido levar a minha igreja, a Cristo e a minha igreja, para que vocês tenham ideia, todos os novos convertidos que estão hoje na igreja foi, por misericórdia, eu que levei a Cristo, para vocês terem ideia de como é a cabeça do povo de lá. Tu não pode mexer em um ventilador que está lá, porque não, isso aí tem uma história, uma tradição, um costume e tal, mas de Jesus não sabem nada. E a nossa luta hoje, é como falei, uma vez mais, a gente tem passado muitas dificuldades. Passado não, mês passado, esse mês a gente está num apertamento muito grande, até porque devido à crise no Brasil, algumas pessoas pararam de nos ajudar. E então são coisas que eu também vou tratar com o bispo aqui para saber como que vai ficar a nossa vida. Eu quero. Cadê o jovem do computador? Terra, não conseguiu não? Eu tinha pedido para colocar, eu tenho um site meu mesmo, que eu escrevo muitas coisas para abençoar vidas, mas também, não sei se Fabrício viu algumas vezes que eu marco, né? Mas também tem nesse site, tem uma parte assim, missão. E aí tem aí a nossa história, né? Que a gente tem vivido lá no Peru. E dentro do que a gente tem vivido, é uma coisa que eu tenho muito medo que aconteça conosco. É essa parte da institucionalização. É quando a gente passa a conhecer tudo da instituição e deixa de conhecer de Jesus. É onde a gente ama mais a instituição e Jesus ele se torna somente um algo que enfeita a nossa fé e não um motivo da nossa fé. E isso ficou de maneira tão forte, para vocês terem ideia, lá, eles são da herança dos Incas, né? Lá onde tem a cidade hoje, que é um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, que é Machu Picchu, que eu ainda não conheço, lamentavelmente. Mas os Incas têm uma influência tão forte, que eles acham que eles podem ser cristãos e adorar algumas coisas que os Incas adoram. A crer no Deus Terra, como exemplo. E para você tirar disso deles, amado, tem que ser muita oração e muita Bíblia. Assim, bate-papo pessoal é o tempo todo, porque só de púlpito você não consegue mudar, tu tem que sentar do lado. Então, assim, não é algo fácil, não é igual aqui que a gente convida e a pessoa não vai lá visitar. Lá é muito difícil. E quando dizem que aceitam Jesus, quer aceitar Jesus, mas trazer todas as outras coisas que continuam crendo. E isso nunca foi tirado deles. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Há um superintendente, existe um superintendente no Peru, que ele é pastor superintendente, é presbítero, é superintendente, e o irmão dele trabalha com astrologia. E quando ele está com algum tipo de enfermidade, ele vai no irmão dele, o irmão dele tem um pêndulo, né? Sabe o que é pêndulo, né? Aquela bolinha que fica para lá para cá, que ele fica ali popotizado, né? Para o irmão, depois os irmãos dão umas trequinhos lá para ele beber e ele vai. Ou então vou ver teu mapa astral para saber como é que está esse treco. Isso é para vocês terem ideia da realidade da igreja metodista no Peru, uma igreja com 139 anos naquele lugar. Então quero pedir a vocês, orem pela gente, orem pela igreja metodista no Peru. E dentro desse estudo que eu tenho dado sobre discipulado, eu falo para eles, eu não creio em fórmulas, com todo respeito à pastora aqui Rosana, pastores aqui, eu falo o que eu creio. Eu não creio em fórmulas, eu não creio em manuais para fazer discípulo, eu creio no que eu preguei hoje. Eu tenho que ser discípulo. As pessoas têm que olhar para mim e ver algo de Jesus em mim, para aprender do Jesus em mim na vida deles. Depois sim, os livros, os manuais vão me servir de ferramenta. Mas se não vem Jesus em mim, eu nunca vou poder fazer discípulo, porque a gente não pode dar o que não tem. E Jesus disse, ensinando o que de mim tem aprendido. E então isso é algo que eu tenho passado dos pastores de lá, vocês têm que ser. Vocês têm que ser, porque se vocês não forem, vocês vão reproduzir o que vocês são, não sendo, vocês vão reproduzir o não ser de Cristo. E meu desejo é que a gente consiga, para a glória de Deus, alcançar alguns
que seja o Cristo para que esses alcancem outros para a glória de Deus. E acho que vai conseguir? Não, não vai. Não sei se alguém quer anotar para depois, porque senão, se eu for falar, vou ficar muito tempo, já são 9h40 e o pastor queria que eu terminasse 9h30. Mas eu queria que quem quiser anotar aí o site para dar uma olhada lá na nossa caminhada pastoral. É claro que não está tudo, mas está um resumo aí da nossa história. É www.rogerioamaral.com.br. Vou repetir: www.rogerioamaral.com.br. E aí vocês vão poder lá olhar um pouquinho da nossa caminhada, onde Deus tem nos levado, o que a gente tem podido fazer. E peço, por favor, que esteja orando pela gente e orando por essa conversa que eu vou ter com o bispo aqui, para saber como é que vai ficar a minha vida e da minha família nessa obra missionária. Desculpe ter passado aí da hora prevista, e não vou pedir desculpa pela palavra, vou pedir desculpa por mim, se eu não conseguir transmitir de maneira correta aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Mas antes de passar para o pastor Marcos, eu gostaria de orar. Posso, mano? Posso? Eu não costumo, se quem me lembra das vezes que eu vim aqui, eu não costumo fazer isso. Eu não costumo chamar para orar, pedir para orar, mas agora, enquanto eu falava com vocês, eu senti esse desejo e vou ser repetitivo. Quem lembra das outras 2 vezes que eu vim, eu nunca fiz isso, porque não é costume meu. Mas também, quando eu sinto, eu quero obedecer. Então, eu quero pedir, não precisa vir aqui na frente, mas se você de fato, de alguma maneira, o que eu pude falar, o Espírito de Deus moveu no seu coração, se de alguma maneira você entendeu que Deus tem que ser Senhor de fato da sua vida, de maneira integral, essa cidade mais forte que precisa ser conquistada, é minha vida, é sua vida, quero te pedir para se colocar em pé. Não precisa vir aqui, mas se coloque em pé, que eu quero orar junto com vocês. Senhor, Tu nos conheces, Deus. Aleluia! Não somos segredos para Ti, não somos surpresas nenhumas para Ti, porque fomos criados por Ti. Aleluia! A palavra me ensina, Senhor, que nós fomos projetados por Ti. Aleluia. Que antes de termos formas no ventre de nossas mães, Tu já tinha projetado os nossos dias. E tudo que Tu fazes, Deus, é bom. Somos nós que buscamos caminhos, muitas das vezes, que não são os Teus, porque não nos permitimos ser guiados por Ti. Mas nesse momento aqui está a Tua igreja. A igreja é Tua. Esse povo é Teu, comprado com o precioso sangue de Cristo. E por isso, Deus, aqueles que estão em Ti, tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. Tem que ser assim, Senhor, para a glória do Teu nome. Por isso, Senhor, ensina-nos a nos colocarmos de fato, Senhor, diante de Ti, dizendo: Senhor, se apodere de mim, se apodere de nós, que a nossa mente, que o nosso coração, que os nossos costumes sejam transformados dentro daquilo que necessita ser transformado, e sejam aperfeiçoados por Ti dentro daquilo que precisa ser aperfeiçoado, porque queremos viver de glória em glória, para a glória do Teu nome. Eu quero nesse momento, Senhor, como servo Teu, mas como cristão que sou, repreender toda acusação de Satanás contra a Tua igreja. Eu quero, em nome de Jesus, repreender toda acusação do maligno, todo engano, toda mentira, todo pensamento que disse que não posso, não consigo, seja repreendido em nome de Jesus. Porque, Senhor, a última palavra é Tua, todo o poder a Ti pertence, e se Tu entra no negócio, tudo muda, tudo transforma. Senhor Deus, tudo se torna diferente, porque o Senhor é Deus. O Senhor levanta o homem do monturo e o faz habitar entre príncipes. O Senhor é assim. O Senhor toma da mulher estéril e faz ser mãe de muitos filhos, porque o Senhor é Deus. E eu clamo a Ti, Senhor, conquiste-nos nessa noite e conquiste-nos sempre. Conquiste-nos e vá se apoderando e povoando
todo o nosso ser com os teus dons, com a tua virtude, com o teu talento, com a tua graça, com a tua unção, com o teu chamado para cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Ensina-nos a deixar, Senhor Deus, o velho homem, os velhos costumes que não têm, Senhor Deus, relação contigo. Ensina-nos a negar a nós mesmos. Ensina-nos a tomar, Senhor, a cada dia a cruz e seguir a Ti. Tu és o modelo, Tu és o Senhor, Tu és o Mestre. Deus, rasgamos nosso coração e dizemos a Ti, Pai, se apodere. Dá-nos um coração igual ao Teu, cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de perdão, cheio de bondade, de benignidade, de compaixão, de justiça, segundo o Senhor Deus, os teus ensinamentos. Meu Senhor, que aquele que mentia, não menta mais, mas seja um pregador, Senhor Deus, de verdade pela verdade, e que repudie aqueles que mentem, que repudia a mentira. Aquele que odiava, que seja liberado nessa noite para ter um coração transformado pelo teu perdão e pelo teu amor, e se aquele que viva, Senhor, exalando perdão e graça todos os dias até a consumação dos séculos. Toma a tua igreja em tuas mãos, toma os teus filhos, as tuas filhas, e Senhor, nos transforma, para que possamos em Cristo Jesus ser transformadores, transformadores do bairro, transformadores da cidade. Porque se somos tantos, por que não temos mudado essa cidade? Se somos tantos, por que não temos mudado esse estado? Por isso muda-nos, para que sejamos instrumentos de mudança, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.